Bom dia, povo de Deus. Queremos saudar todos vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos bastante felizes hoje, primeiro dia de 2025. Ano novo chegou, hein? Queremos agradecer a Deus a noite maravilhosa que nós passamos ontem, a entrada de ano profético, bênção de Deus, a qual o Senhor tem colocado no coração do apóstolo Estevão. Ano apóstolo. Foi a qual você tem buscado. Estamos fazendo os testes aqui. Certeza que está funcionando aqui o nosso áudio. Isso. Muito bem. Graças a Deus chegamos aqui mais uma vez. Temos novidade para vocês. Vamos passar bastante tempo aqui falando do amor de Cristo deste ano que se iniciou a partir de hoje, ano de bênção na nossa vida. E falando um pouco do tema, da temática deste ano de 2025, o ano de Gideão, o ano de bênção. Quem foi Gideão? Quem você já conhece o personagem, a qual a gente vamos falar praticamente 365 dias? Gideão foi um quinto juiz de Israel. Ele foi usado por Deus para libertar e liderar o exército israelita contra a opressão dos midianitas. Gideão ele vem da tribo de Manassés, foi o quinto juiz de Israel. Ele liderou a libertação de seu povo, do domínio e a opressão midianita, um povo nômade que invadia e saqueava as terras dos israelitas. Deus levantou o juiz Gideão durante um período muito conturbado, político e espiritualmente de Israel. Neste período, os israelitas passavam por um momento de apostasia. Apesar das vitórias conquistadas pela juíza Débora, eles passaram a adorar os deuses dos povos vizinhos e se afastaram do Senhor. Toda a história do juiz está registrada nos capítulos 6, 7 e 8 do livro de Juízes. Por haver tantos capítulos destinados a relatar a sua vida, ele é considerado um dos juízes mais importantes. Além do relato de Juízes, ele é mencionado em Hebreus 11:32 como um exemplo de fé do Antigo Testamento. Uma história muito importante que vai ser falado no decorrer deste ano sobre a vida, o ministério deste homem de Deus chamado Gideão. E também vamos trazer para vocês reflexões bíblicas, como um livro muito importante. Recomendo você comprar esse livro este ano, Café com Deus Pai. Um livro muito gostoso. Já fizemos o devocional hoje pela manhã. E através desse devocional, hoje pela manhã, eu vou trazer um pouco daquilo que nós aprendemos nesse devocional e nós estamos estudando a partir de hoje, dia 1º de janeiro de 2025. Chegou este ano maravilhoso. Na reflexão nós que fizemos hoje sobre essa temática, se relata a história de trazer à tona um atleta, né? Eu quero basear, não para copiar o livro, mas para agregar, juntamente com a leitura devocional de hoje, em 1 Coríntios capítulo 9, 24 ao 26, o apóstolo Paulo estava em um ambiente muito esportivo em Coríntios, onde havia um grande estádio, né? E a reflexão deste livro de hoje fala sobre um atleta. Quem é atleta sabe o que eu estou falando. Quem gosta de fazer exercício físico, quem curte academia, quem faz exercício nas academias, gosta de cuidar do seu corpo,
nós sabemos que essa pessoa tem uma alimentação balanceada, né? Alimentação muito balanceada, tem os cuidados. E o apóstolo Paulo, ele traz esse ensinamento aqui. Deixa eu ver aqui só a questão do meu áudio, do retorno. Isso. Tudo bem. Para que possamos aprender sobre esse atleta. Então, nós sabemos que nos torneios olímpicos, por isso Paulo está falando lá em 1 Coríntios 9, 24 e 26, ele falou como o povo certamente entenderia comparando a vida de um cristão à de uma. Entrar em um jogo sem conhecer as regras é derrota certa. Eu particularmente entendo um pouco de futebol, um pouco de vôlei, não tenho um domínio sobre as regras e também um pouco de basquete. Por isso, muitas pessoas fracassam espiritualmente porque ignoram as disciplinas espirituais. Nós não podemos ignorar as disciplinas espirituais. Da mesma forma que um atleta natural, ele é disciplinado, ele não ignora a sua disciplina, seja na dieta, seja na alimentação, seja constantemente fazendo exercício físico, ele não ignora. No outro lado também, nós temos o lado espiritual. Esse lado espiritual também é muito importante para a vida de um cristão. Você é um atleta de Cristo? Pergunta para você hoje. Você é um atleta de Cristo? Então, vou comparar aqui algumas características de um bom atleta, como deve ser de um bom cristão. Primeiro, esforço. Versículo 24. Correr de tal maneira que alcanceis. Todo atleta tem que se esforçar, tem que treinar e conseguir o máximo de sua capacidade. Não pode ter preguiça. Isso acontece muito, principalmente nessa entrada de ano. Nessa entrada de ano, muitos já passaram do limite, aumentaram o peso da balança. Eu aumentei 2 quilos, eu acho. Tanto comer, tanto no Natal e ano. Então, ele se esforça o máximo para que não venha, de maneira nenhuma, perder o corpo, a adrenalina, o comportamento físico, né? O portal físico, mas aí vem a preguiça. Então, o atleta tem que ter esforço, precisa ter vontade de esforçar ao máximo. Esse esforço, por mais cansativo que seja, é um prazer para um jogador. Por isso que existe a disciplina. Como cristão, nós precisamos nos esforçar. Também pelo reino de Deus. Em Mateus 11, 12, fazer o melhor para Deus, como um atleta cristão. Dedicar nossa vida totalmente a Ele. Prazer e alegria. Se amamos a Deus, achamos difícil de maneira nenhuma servir a Ele. Eu nunca tive nenhuma em servir a Deus, porque Ele me amou primeiro e eu amo Ele. Passamos por dificuldades, sim, mas não deixamos de amar. Então, você tem se esforçado para servir ao Senhor o melhor? Esse ano que se iniciou, são 365 dias. Então, você só mudou. Nós saímos de 2024, estamos em 2025. Não temos que ficar repetindo as mesmas coisas que aconteceu em 2024. Muito pelo contrário, temos que fazer o melhor. Se você não deu o seu melhor este ano, o ano passado, para o Senhor, este ano é mais uma nova oportunidade que você dê o seu melhor. Esforce um pouco mais e faça o melhor para Cristo. Segundo, versículo 25, todo atleta em tudo se domina. Isso se chama disciplina. Para estar preparado, o jogador precisa se dominar e conhecer sua capacidade, aumentando os seus limites. Essa disciplina como posso explicar para você? É como proporcionar o desenvolvimento na hora da partida. Se o atleta não tiver uma rotina de treino, ele não consegue vencer. Eu tiro isso por mim. Eu gosto muito de correr, de fazer caminhada, mas eu não começo correndo, porque meus
corpo físico não está preparado para correr. Então eu tenho que treinar e me disciplinar, caminhando 30 minutos, 40 minutos no dia, até eu chegar a conseguir fazer a caminhada, sair da caminhada e começar a correr. Então isso requer treino e temos que vencer. Assim também em nossa vida nós vamos precisar aprender a treinar sempre com a disciplina para nos dominar e aperfeiçoar a cada dia. Se formos orar somente quando precisamos de um socorro de Deus, meus queridos, na hora do aperto não saberemos como fazer. As disciplinas espirituais são, primeiro ponto, a oração. É fundamental a oração. Segundo passo, a leitura bíblica. Não adianta você só orar e você não colocar em prática a leitura bíblica. Jesus falou em João capítulo 5, versículo 39, examinai as Escrituras, porque ela testifica de mim. Ele estava dizendo, leia a Bíblia. Se você tem um exemplar, você é um atleta de Cristo, você é um atleta disciplinado, você tem que ter essas bases que eu estou falando. Primeiro, a oração. Segundo, leitura da Bíblia. Segundo, culto. Você tem que ter aquele momento de culto. Mesma forma que nós temos o momento de nós estarmos com a nossa família, de nós estarmos no nosso trabalho, de nós estarmos na escola, na faculdade, enfim, no lazer, nós temos que ter aquele momento de cultuar a Deus, seja no templo, seja lá na sua casa, aonde você estiver. E também, um atleta disciplinado, ele tem que saber perdoar, porque nem todas as vezes ele vai vencer. Você concorda comigo? Então, temos essas regrinhas que você, com essa disciplina, você vai vencer em nome do Senhor Jesus Cristo. Você tem treinado sua vida espiritualmente ou está um pouco indisciplinado? A pergunta foi lançada, não me responda. Essa é para você que está me acompanhando aqui no Facebook, que vai me acompanhar lá no YouTube e aonde esse vídeo chegar, que está sendo transmitido ao vivo. Exerça, meu querido, a disciplina espiritual. Se prepare para vencer. Terceiro ponto, meta. Nós estamos falando aqui algo muito importante. Primeiro ponto, esforço, que eu já falei. Segundo ponto, disciplina. Terceiro ponto, meta. Você tem que ter meta. Um atleta, ele vai chegar em uma academia, vai começar a fazer exercício, ele vai se disciplinar, ele vai ter metas. E qual é a sua meta este ano 2025 que se iniciou? Se você não tem a meta, você tem que ter meta. A motivação do atleta é vencer, sim ou não? Todos nós temos essa motivação de vencer na vida, seja na área profissional, seja na área material, seja na área do ministério, seja na área espiritual. Então, o atleta, ele começa o jogo pensando em perder, não conseguirá vencer. Se você começa um jogo, se você não tem meta, você não vence. Por isso, a única coisa que passa na cabeça de um jogador é marcar pontos, conseguir a vitória. Sua meta é vencer, você vai conseguir a partir do momento que você começa a olhar esse lado espiritual, esse outro mundo espiritual, da mesma forma que você vive um mundo material. Lutar sem meta é como se estivesse desferindo golpes no ar. Você não existe. Você está dando murro, que nós falamos na nossa região, em ponta de faca. Nós cristãos também precisamos ter uma meta. Jesus nos disse, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus capítulo 24, versículo 13. Então, nossa meta deve ser a salvação. É um passo fundamental na vida de um cristão. Deus quer nos dar uma vida vitoriosa e precisamos deixar todo pensamento de derrota para então sermos melhor, mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou em Romanos 8:37. Qual é a sua meta espiritual este ano 2025? Você está buscando a sua salvação? Você está buscando a salvação dos teus?
Você está buscando os dons espirituais que está aí para a igreja? Qual é a sua meta espiritual este ano? Tenhamos que ter um objetivo, a sua vitória maior que a vida eterna. Você pode ser bem-sucedido materialmente, espiritualmente, financeiramente, você pode ter tudo, mas a nossa maior meta é a nossa salvação. Seja um atleta de Cristo. E eu aqui, para concluir essa reflexão de hoje rápida, que vamos preparar muitos materiais de falarmos aqui nas redes sociais do Amor de Cristo. Eu gostaria muito que, se você pudesse se inscrever no meu canal do YouTube, compartilhar nas redes sociais do Facebook, eu ficaria muito grato. Então, para eu concluir aqui, vamos comparar Jesus e seus discípulos como um time. Jesus escalou um time de 12 apóstolos, mas era ao mesmo tempo técnico, capitão e goleiro, treinava e coordenava e defendia. É isso que eu profetizo no nome santo do Senhor Jesus Cristo este ano, o ano de Gideão para a sua vida. Que você seja esse atleta de Cristo, que você seja um homem, uma mulher de Deus melhor, que você venha desenvolver o dom que Deus colocou na sua vida, que você venha crescer espiritualmente, que você venha desenvolver a função a qual Deus te chamou para fazer diferença neste mundo tenebroso. Tiago e João eram laterais esquerda e direita, você já prestou atenção? Mas queriam ganhar destaque de seus amigos. Mateus 20, versículo 21 e 21. E não passavam a bola. Em Lucas 9, 54, Tomé era o meio campo, mas era descrente e não acreditava que ia vencer, fazendo o jogo ficar lento. Em João 20, capítulo 20, versículo 25. Pedro era um zagueiro, cometeu faltas, muitas faltas. Pedro, ele era jogador disciplinado, você concorda comigo? Mas era um homem que gostava de estar ali, fazendo a diferença, recebendo os ataques. Em João 18, 10. Negou e foi expulso. Em João 18, 15 ao 17. Judas era o atacante, traiu o time e fez um gol contra. João 18, 2. Por fim, Jesus teve que sair do gol, buscar a bola do meio do campo, defender o time sozinho e fazer o gol da vitória, que é a vida eterna para mim e para você. Jesus nos chama para ser um time, e as regras do jogo são armas, que são amar e perdoar. Assim como este ano que está surgindo, o ano de Gideão. Gideão vai para uma guerra, vai para uma batalha, 32.000 homens ao seu favor. Deus fala com ele e diga aos covardes, aos fracos que voltem. Voltam 22.000 homens, restando só 10. Gideão achava que o time dele estava formado para vencer a batalha. Deus manda ele ir no rio, e lá no rio Deus ia mostrar qual era o time a qual Gideão ia jogar. Dos 10.000 homens que estavam ali, só se destacou 300. Para Deus fazer algo neste ano de 2025, não é quantidade, é qualidade. Não é enumeração, é número. Então, seja este número que Deus tem chamado para você fazer este ano. Jesus quer te escalar numa posição, seja zagueiro, precisar estar atento aos ataques do inimigo. Atacante deve estar preparado para entrar no território diferente, levando a mensagem de Deus. Lateral é aquele que fica ao lado, os intercessores, porque ninguém pode ir sozinho. Vai atrás da bola, coloca no meio do campo. Ele sabe a hora de pegar a bola e dar para o time fazer o gol. Meio campo ajuda a passar a bola para que os outros peguem, façam um gol no meio do campo da nossa vida. Deus nos dá pessoas que nos ajudam. Deus coloca pessoas, Ele aproxima pessoas que venham fazer isso conosco, para que possamos fazer o gol, que é este gol da vitória. É o gol que você precisa deste ano.
O goleiro segura a bola, defende, trabalha para que o time contrário não faça o gol. Nosso time contrário são todo aquilo que nos traz atraso do nosso adversário, seja sentimental, espiritual e material. Por isso somos chamados a defender a bola da nossa fé. Somos chamados a defender quando vem o pecado. Qual a sua posição no time de Cristo? Esta é uma pergunta que você vai responder para você próprio. Deus quer te abençoar. Então, como um bom atleta espiritual, se esforce, tenha disciplina e a meta e vença no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, tenha um feriado abençoado e estaremos de volta amanhã, se assim o nosso bondoso Deus nos permitir. Tchau, gente, fica com a paz do Senhor, até amanhã, em nome de Jesus.